quando surge o alviverde imponente. Ai, ai, primeiramente eu não sou palmeirense, mas o vídeo de hoje tem tudo a ver com Palmeiras e tudo a ver com a história recente que o Palmeiras viveu. Eu sou o Vladimir Júnior e você está aqui comigo no Vida de Leitor. Bem, o vídeo de hoje é para falar sobre o livro Cabeça Fria, Coração Quente, escrito pelo Thiago Costa, mas que conta a história dele, do Vitor Castanheira, do João Martins, do Carlos Martinho e o do Abel Ferreira. Abel Ferreira, que é o líder dessa equipe técnica. Então, antes de mais nada, é necessário ressaltar que este livro foi escrito contando desde os momentos da chegada do Abel Ferreira e sua equipe até a conquista da Libertadores 2021, em que o Palmeiras vence em Montevidéu a equipe do Flamengo pelo placar de 2-1. E por que esse livro foi escrito? Vamos até a página 370, que nós vamos entender o que motivou a escrita deste livro. O Abel, na entrevista coletiva da vitória da Libertadores 2021, ele diz assim: "Não temos nenhum livro de treinadores brasileiros. Estou um ano com a minha equipe técnica a escrever um livro, para explicar tudo o que fizemos durante um ano. E esse livro vai sair em janeiro. E vão ter lá todas as histórias, todo o nosso trabalho, o nosso projeto. É a forma que tenho de agradecer ao futebol brasileiro. Ele está feito, falta ser publicado. Escrevo um livro onde vou responder minuciosamente a todas essas perguntas." Ou seja, além do fato do Abel não ter encontrado livros com essa temática escritos por pessoas de um corpo técnico de uma equipe no Brasil, o Abel via a necessidade de contar um pouco de como foi a sua chegada, de como foi todo o processo da temporada de 2020 e 2021 e também da temporada de 2021. Lembrando que o Abel ele chega ao Brasil em outubro de 2020, substituindo o treinador Vanderlei Luxemburgo, e chega ao Palmeiras dirigido pelo Andrés Cebola, treinador interino que vinha tendo bons resultados com a equipe do Palmeiras, sendo até cogitada a sua efetivação. Entretanto, Abel Ferreira chega à equipe juntamente com os auxiliares para dirigir o Palmeiras neste restante de temporada. E o Abel ele chega na equipe do Palmeiras justamente com a adversidade da Covid, pois com toda a readaptação do calendário, principalmente no calendário brasileiro, ajustes precisavam ser feitos e o Abel precisava ter um modo de trabalhar com a equipe do Palmeiras durante as competições que o Palmeiras iria disputar. E Abel Ferreira e sua equipe, eles não estavam desempregados ao receberem a proposta. Eles estavam trabalhando na equipe do PAOK na Grécia, e aí, ao receber a proposta do Palmeiras, algo que ele detalha na volta número 1 do livro, ele pergunta aos componentes de sua equipe se eles querem ir ao Palmeiras, ao que todos, com uma surpresa, pois pouco se sabia a respeito do Palmeiras, eles aceitam o desafio e vêm ao Brasil justamente para trabalhar com a equipe do Palmeiras. Bem interessante também que os aspectos que envolvem a chegada, o Abel precisava também se adaptar. Afinal, mesmo vindo a um país que falasse o mesmo idioma, a equipe do Abel precisava se adaptar ao contexto brasileiro, algo que ele detalha aqui na volta de número 4, detalhando palavras distintas entre português de Portugal e português brasileiro. Enquanto eles chamam de desporto, aqui no Brasil nós chamamos de esporte. Enquanto que em Portugal chamam de golo, aqui no Brasil chamamos de gol. Enquanto que no Brasil nós chamamos um treinador de técnico ou de professor, lá em Portugal eles chamavam de treinador principal. E outras coisas também que tinham de diferença entre o português de Portugal e o português brasileiro era relativa às posições em campo. Por exemplo, goleiro, lá em Portugal se chama guarda-redes. Aqui no Brasil, zagueiro lá se chama de defesa central.
O primeiro volante é chamado de médio defensivo, o segundo de médio e por aí vai. Ou seja, o Abel precisou se adaptar à linguagem e à cultura que envolvia o futebol brasileiro, que envolve até hoje. E no contexto de pandemia isso se tornava cada vez mais desafiador. Entretanto, o que vemos é uma equipe que vem determinada a ganhar e que principalmente, mesmo com todas as adversidades, eles vêm prontos para se adaptar ao contexto do futebol brasileiro e não deixar com que o contexto se molde a forma com que eles irão trabalhar. E aí, o que vem acontecendo no decorrer dos jogos em que o Abel assume a equipe? O Palmeiras vai conseguindo excelentes números e, assim, o trabalho do Abel passa a ser visto com bons olhos. A tal ponto que o Palmeiras consegue bons resultados, inclusive um deles, isso já no ano de 2021, um 3-0 contra a equipe do River Plate, lá na Argentina. E para muitos, esse na temporada de 2020 foi o melhor jogo da equipe. E mesmo que a equipe do Palmeiras tenha perdido por 2-0 na volta da semifinal, o Palmeiras avança à final. E aí, a equipe do Palmeiras acaba chegando a uma final depois de bastante tempo, pois o Palmeiras, até aquela época, só tinha uma Libertadores em sua história. A Libertadores de 99, dirigida pelo Luiz Felipe Scolari, em que o Palmeiras vence a equipe do Deportivo Cali na final. E até aquele momento, o Palmeiras só tinha esse título da Libertadores. Antes de passar, é necessário apresentar um pouco quem são os membros desta equipe técnica. O Abel Ferreira foi jogador em Portugal também, foi quando ele fez a sua carreira. E após ele pendurar as chuteiras, ele se torna treinador. Inclusive em Portugal também, na Grécia, onde ele estava antes de vir ao Palmeiras. E o interessante é que em Portugal, pela equipe do Braga, ele obtém números fabulosos. E a equipe do Braga, sendo uma equipe de porte médio, consegue um posto de um dos melhores ataques da Liga Portuguesa, o que dá também um renome e um destaque ao Abel Ferreira. O João Martins, de todos os membros daquela equipe técnica, era aquele que tinha começado com o Abel desde cedo. E aí, juntando-se a ele, vieram o Vitor Castanheira, vieram o Carlos Martinho, vieram o próprio Thiago Costa e também entre outros que se somaram ao Abel Ferreira ao longo do tempo. Isso é interessante para ver o quanto que essa equipe técnica acabou participando do processo. Essa equipe técnica formada por esses nomes acabou participando do processo que envolvia a construção e a identidade a ser colocada na equipe do Palmeiras. Outra coisa também que é bem interessante é quando o Abel fala justamente sobre o título que o Palmeiras conquista em cima do Santos. Lembrando que o livro é tratado, ao invés de ser por capítulo, é tratado por voltas, pois o Abel e a sua equipe consideravam que o Palmeiras ele tinha a disputar um grande prêmio, fazendo assim um paralelo com a Fórmula 1, e que cada volta contaria uma história diferente, daria uma noção diferente de como foi todo o processo. E na volta 34, na página 164, o Abel detalha aspectos que, para nós, torcedores que assistimos o jogo pela televisão, não foram apresentados a nós. E o Abel apresenta aqui justamente sobre aspectos que envolviam jogadores, aspectos que envolviam a formação técnica e tática pertinente a esse jogo. E o Palmeiras, nesse jogo realizado no estádio do Maracanã, vence o jogo por 1-0, gol do Breno Lopes, que era a reserva da equipe, vem e faz o gol que dá o título ao Palmeiras e faz com que o Palmeiras, depois de 21 anos, conquiste uma Libertadores. É bem interessante que, no meio disso tudo, o calendário tão apertado que estava, o Palmeiras mal teve tempo para comemorar esse título, pois imediatamente se fazia necessário que o Palmeiras fosse disputar o Mundial de Clubes. E aí, o Palmeiras ele sai um pouco do céu e vai um pouco pro inferno. Por quê?
porque o Palmeiras ele tem um dos piores desempenhos de uma equipe sul-americana no Mundial de Clubes, pois o Palmeiras acaba ficando em quarto lugar, sendo derrotado pelo Tigres na semifinal e perdendo nos pênaltis para a equipe do Al-Ahly na decisão do terceiro lugar. Isso foi interessante para que os jogadores do Palmeiras pensassem sobre o que foi a temporada, mas além de considerarem aquilo que aconteceu de ruim, comemorarem um pouco os feitos. Afinal, o Palmeiras, 21 anos depois, conquistava um título de Libertadores. Outra coisa também é que, não muito tempo depois, o Palmeiras ia disputar mais uma final da Copa do Brasil. Final essa que o Palmeiras vence os 2 jogos e acaba se sagrando campeão. Essa já tinha um pouquinho menos de tempo da última vez que o Palmeiras ganhou o título. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 2015 e aí 2021, 6 anos depois, conquista o título da Copa do Brasil novamente. E aí é bem interessante que eles encerram essa temporada de 2020 e 2021 bem cansados, bem extenuados, mas com 2 títulos de peso que fazem com que a campanha de 2020 tenha sido uma campanha muito lembrada e que esteja até hoje eternizada na memória dos palmeirenses. Falando um pouco sobre a temporada de 2021, é necessário destacarmos também algumas coisas. Essa temporada de 2021 estava bem prensada em relação à temporada de 2020, pois devido à questão da Covid, o calendário foi todo readaptado e aí o Palmeiras acabou disputando a temporada de 2020 e a temporada de 2021 em uma boa parte no ano de 2021. E aí a equipe do Palmeiras estava naquela expectativa de repetir os feitos conquistados na temporada de 2020. Um deles, é claro, era o feito de ganhar novamente a Libertadores e também se posicionar bem no Brasileiro, tentar ganhar novamente a Copa do Brasil e também disputar as finais, seja a final continental da Recopa, Palmeiras e Defensa e Justiça, seja a decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Interessante que nesse início de 2021 as coisas ficam um pouco turbulentas, pois o Palmeiras perde as 2 finais, ambas nos pênaltis, para o Defensa e Justiça e para a equipe do Flamengo, e aí acaba gerando um clima de instabilidade dentro do vestiário, as cobranças começam a vir por parte dos torcedores e o momento para o Palmeiras não se apresenta um momento muito fácil. Entretanto, os números que a equipe vem apresentando, mesmo com todas as questões que envolviam o calendário nacional, acabam sendo números muito bons, fazendo com que o Palmeiras ele ficasse bem posicionado, principalmente no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Palmeiras nem às finais o Palmeiras chegou, pois foi eliminado na terceira fase para a equipe alagoana do CRB nos pênaltis. Isso também, apesar de ter gerado um clima de instabilidade, é um fato até que o Abel Ferreira ressalta como bom. Por quê? Porque permitiu ao Palmeiras ter uma semana de folga, uma semana de treinos e de trabalho para justamente ajustar as formações para os próximos jogos. E aí esse mal acabou vindo para o bem da equipe do Palmeiras, mesmo que essa eliminação envolvesse a perda de ganhos financeiros. Afinal, a Copa do Brasil é uma competição que paga muito bem aos vencedores. A equipe do Palmeiras acabou tendo mais tempo para se preparar para outras competições. E é bem interessante que nós chegamos justamente ao ponto da final da Libertadores de 2021, que o Palmeiras chega novamente. Interessante que no mesmo ano o Palmeiras chega a 2 finais, vencendo uma. E aí, justamente no final do livro, justamente lá para as páginas 350, o Abel fala um pouco de como foi a preparação contra a equipe do Flamengo. A equipe do Flamengo vinha embalada por bons resultados, treinada pelo Renato Gaúcho, treinador brasileiro, e chegavam ao posto de que, pela imprensa, eram colocados como os favoritos para vencer o título da Libertadores 2021. Essa final foi realizada no estádio de Montevidéu
E o Palmeiras acaba vencendo o jogo por 2-1. Mesmo tendo a falha individual do Andrés Pereira no segundo gol, que foi o gol do Daverson, a equipe do Palmeiras acaba demonstrando no jogo um comportamento muito seguro, principalmente quando o Palmeiras faz o primeiro gol com o Rafael Veiga, fazendo com que o Flamengo acabe tendo que se expor, tendo que atacar mais. E com isso, gerando até alguns espaços no setor defensivo. No entanto, no segundo tempo, o Flamengo volta melhor do intervalo, faz o gol com o Gabigol, e aí o jogo vai para a prorrogação. E justamente na prorrogação, o Andrés Pereira comete um erro de passe, pois a intenção dele era recuar a bola para o goleiro Diego Alves. Nesse meio tempo, o Andrés Pereira acaba errando o passe e o Daverson, que estava próximo dele, rouba a bola e faz o segundo gol. Indo aos prantos, às lágrimas, afinal o Daverson era um jogador que tinha um clima de amor e ódio por parte da torcida do Palmeiras, pois ele tinha muita dedicação, tinha muita entrega, mas o futebol dele não era tão agradável de se assistir. E aí o Palmeiras acaba se sagrando campeão, e no meio disso tudo, interessante que o Palmeiras, para chegar a esse estágio, teve que lidar com uma situação de encarar a adversidade de serem considerados inaptos para conseguir repetir a temporada de 2020. E para que isso não impedisse o Palmeiras de ser campeão e de se destacar na temporada, o Abel Ferreira estabeleceu uma regrinha. Foi colocada na volta 52 a regrinha dos três Budas, por sinal um ponto muito positivo nesse livro, que é o ponto dos três Budas, onde o Abel fala sobre não falar, não ver e não ouvir. Ou seja, os jogadores do Palmeiras e até nós mesmos, nós temos essa questão de acompanhar bem as redes sociais justamente para ver um pouco de como nós estamos, nossas postagens estão, uma dificuldade que afeta um pouco os profissionais de conteúdo na internet. E aí, justamente para lidar principalmente com os comentários dos haters, os comentários mais negativos, algo que o Palmeiras experimentou bastante na temporada de 2021, o Abel Ferreira acaba estabelecendo essa regrinha dos três Budas, o não falar, o não ver e o não ouvir, a fim de que os jogadores do Palmeiras se blindassem de qualquer comentário negativo e também dos comentários positivos. Por quê? Justamente para que a equipe do Palmeiras não chegasse a um ponto de ser arrogante, se ensoberbecer e acabar perdendo o foco. E isso faz com que a equipe do Palmeiras seja uma equipe muito focada mentalmente. E isso acaba dando as forças que o Palmeiras precisava para conquistar novamente a Libertadores de 2021. Título que o Palmeiras conseguiu nessa temporada de 2021. E aí, dessa forma, o Abel encerra a trajetória da temporada de 2021 e o Thiago Costa acaba escrevendo algumas reflexões estabelecidas para o futebol brasileiro. São 8 elogios que ele tece, como por exemplo a competitividade do campeonato nacional, pois aqui no futebol brasileiro temos mais de mais até de 4 equipes que podem ser consideradas favoritas ao título. Qualidade técnica dos jogadores brasileiros, aposta nos jogadores das categorias de base, a qualidade dos estádios também, a qualidade dos centros de treinamento, o desenvolvimento elevado dos departamentos da área de saúde, a quantidade de pessoas apaixonadas pelo futebol e também um elevado potencial econômico esportivo, pois os jogadores brasileiros eles sempre são muito valorizados nos ambientes europeus, onde os clubes têm o maior poder aquisitivo para comprar jogadores. E aí o Abel conta também nesse livro, com a narrativa do Thiago Costa, coisas que poderiam ser melhoradas, e são 8 aspectos também. A calendarização anual, regulamentação das regras e redução das datas dos estaduais, a adoção das datas FIFA na calendarização anual, regulamentação da profissionalização dos árbitros de futebol, o controle de qualidade e manutenção dos gramados, a regra obrigatória em todos os estádios, a final de campeonatos disputados em jogo único e campo neutro, principalmente no que diz respeito à Copa do Brasil, e também o fair play financeiro nas equipes do Brasil e da América do Sul, principalmente essa última, tendo em vista que
Algumas equipes aqui no Brasil tinham poder aquisitivo maior, Palmeiras é uma dessas equipes, e outras equipes tinham muita dificuldade em pagar os seus jogadores, de ter os seus números adequados para assim cumprirem com as demandas da temporada. Interessante que este livro, Cabeça Fria, Coração Quente, além de ser um livro inédito na história do futebol brasileiro que diz respeito a ser escrito por um treinador, é um livro que nos deixa reflexões trazidas pelo olhar do outro, o olhar do estrangeiro, o olhar do português, fazendo com que o futebol brasileiro possa pensar em questões que muitas vezes nós até paramos para pensar, mas não temos a disposição de fazer. De tal modo para que o futebol brasileiro possa cada vez mais melhorar e, quem sabe, fazer frente ao futebol europeu no quesito de competitividade. E uma outra coisa também que é bem interessante sobre esse livro é contar a história de um treinador e uma equipe que foram também muito atacados por parte da imprensa. Alguns jornalistas da imprensa acabaram dirigindo ataques muito por conta da nacionalidade. E aí pega um pouco também a questão do olhar do outro. Pois o Palmeiras, mesmo tendo ótimos números, o aproveitamento do Abel na direção do Palmeiras é um aproveitamento de mais de 70%, parte da imprensa ela se dispôs a atacar o Abel necessariamente pelo fato de ele ser um treinador estrangeiro e a fim de menosprezar as suas ideias e fazer com que o ambiente ficasse um pouco mais instável. Mas a força mental do Abel, do Vitor, do João, do Carlos e até do próprio Thiago fazem com que o Palmeiras de 2020, o Palmeiras de 2021 seja lembrado pelos torcedores do Palmeiras como uma equipe que fez história, pois os números eles são muito positivos. O Palmeiras é a primeira equipe da história da Libertadores a ganhar 2 Libertadores no mesmo ano, a de 2020 e a de 2021. O Palmeiras também é uma equipe que obteve altos números de aproveitamento, recebeu o único clube da história do Palmeiras que ganhou a Libertadores 2 vezes. Nunca uma equipe do Palmeiras tinha sido bicampeã. Um outro ponto também que foi muito positivo para a história do Palmeiras foi que o Palmeiras de 2020 foi o primeiro clube a ganhar Libertadores e Copa do Brasil na mesma temporada. 2 títulos que pagam muito bem ao vencedor e que dão um status para a temporada, de tal modo que a temporada de 2020 e de 2021 foi uma temporada muito agradável, foi uma temporada considerada quase que perfeita. E aí fica a lição para nós torcedores brasileiros, de como nós tratamos os nossos clubes, de como o ambiente para o Abel foi um ambiente favorável, pois a equipe do Palmeiras se organizou muito bem e também escolheu muito bem um treinador que para nós era um treinador desconhecido, Abel Ferreira. E aí fez com que, além do Abel Ferreira ser um treinador conhecido, um treinador histórico, pois os números de Abel Ferreira e os títulos conquistados até aqui, em quase 2 anos de passagem, são títulos que vão ficar na memória do torcedor palmeirense e vão fazer com que Abel Ferreira tenha um status de grande treinador da história do Palmeiras. E aí fica a reflexão para nós, clubes brasileiros, para melhorarmos a nossa estrutura, melhorarmos as condições de jogo e também, claro, aprendermos com os nossos rivais. Eu sou corintiano e esse livro ensina muitas lições aos corintianos, aos santistas, aos são paulinos, aos flamenguistas, a todos nós, para que, além de nós incentivarmos mais esse trabalho de pesquisa, de escrita, com livros que envolvem a descrição da temporada, escrevemos livros justamente para refletirmos sobre as condições do futebol brasileiro. E aí, gostou desse vídeo? Curtiu a mensagem? O que vocês aprenderam sobre esse livro? Conta um pouco qual time você torce, conta um pouco o que o livro do Abel Ferreira te ensinou, de tal modo que nós possamos refletir um pouco sobre as condições do futebol brasileiro e sobre o que a trajetória de Abel Ferreira, Vitor Castanheira, João Martins, Thiago Costa e Carlos Martinho pode nos ensinar. Beleza? Se você gostou, deixa teu like aqui, se inscreve no canal, comenta nos nossos vídeos e
Uma boa leitura a todos. Super recomendo esse livro do Abel Ferreira para vocês, pessoal. Tchau, tchau.